Então, boa tarde para todo mundo. Satisfação enorme estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Quero agradecer à professora Veridiana e à professora Carmen pelo convite. Satisfação enorme. E eu vou, então, hoje compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com educação à distância e ensino de italiano, tá? Então, eu pensei em falar de uma disciplina que eu ofereci no curso de letras da Federal de Minas Gerais, do curso de italiano, né, português e italiano, no curso de licenciatura, né? Então foi um curso praticamente à distância, né, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu trabalhei nessa instituição mais ou menos por 2 anos, né? Mas antes, vamos começar aqui. Coloquei uns ícones aqui importantes, que eu sempre esqueço de agradecer, então já coloquei os ícones aqui, né? Eu tenho que agradecer, a minha ligação é com a USP, né, onde eu faço doutorado em língua italiana, língua, literatura e cultura, né? Agradecer ao UERJ, a CAPES, que permite que eu trabalhe com pesquisa, né? Que me dá uma bolsa, né? Que me dá essa possibilidade. O LATIC, né? Pelo apoio aí. E a FEFELESH, que é a unidade em que eu estudo, na USP, tá? Então, eu estou falando devagar, tá? Porque a gente tá à distância aqui. E como eu não estou tendo feedback de vocês, para mim, parece que eu estou falando sozinho. Então, qualquer coisa vocês falam aí, tá bom? Bom, então, ensino de produção escrita à distância na universidade. Sílabe, estratégias e dinâmicas virtuais. Relato de experiência, tá? Aí, durante a apresentação, vocês vão ver como que esse título se justifica, tá bom? Então, vamos lá. Então, o objetivo seria apresentar e discutir aspectos do projeto instrucional da disciplina Produção Escrita em Língua Italiana Online, tá? Oferecida no âmbito do curso de Letras Português e Italiano da Faculdade de Letras da Federal de Minas Gerais. Esse é o nosso objetivo dessa apresentação. Bom, então nesta apresentação nós vamos ver um panorama do curso, tá? Uma contextualização desse curso, falar um pouco do Teleduc, que foi o ambiente virtual de aprendizagem que eu utilizei, falar sobre o programa do curso, tá? E vou também analisar duas aulas, tá? Então a gente vai partir de um panorama mais amplo do curso, e depois a gente vai passar para um aspecto mais concreto, tá? Porque a gente vai ver do ponto de vista do programa, né, dos sílabos, e depois mais concreto, tá? Bom, essa é a tela. é, eu trouxe aqui já uma tela do ambiente. Essa é a agenda da última aula, tá? Que foi uma aula presencial. E aqui eu coloquei as fotos aqui, né? Eu tampei, obviamente, eu tampei o rosto dos alunos, né? Por uma questão de ética. Essa tela aqui é a tela da agenda, né? A agenda é a tela que aparece quando você entra no ambiente Teleduc. A primeira a primeira tela que aparece é essa. Aparece esse menu aí à esquerda de vocês, ou à direita, né? E essa agenda. Vamos falar um pouco aqui sobre o menu, tá? Vamos falar um pouco sobre o Teleduc. Esse menu à esquerda aí, vocês estão vendo que tem a visão do formador e a visão do aluno, né? Então, se eu clicar na visão do formador, eu tenho acesso aos recursos de edição, né, de administração do ambiente e tudo mais. Quando eu coloco na visão do aluno, aí ele me mostra o que o aluno vai ver
quando ele entrar no ambiente, tá? Então, descendo aí, a gente tem a estrutura do ambiente, né? Que se você clicar aqui vai ver explicações sobre os recursos que o Teleduc oferece. Tem a dinâmica do curso, né? Onde você coloca, onde você explica como que vai ser o seu curso, né? A carga horária, os pressupostos teóricos, a frequência das aulas e tudo mais. Depois você tem a agenda logo abaixo aí, que como eu falei é essa primeira tela que aparece quando você abre o ambiente, né? Então essa seria assim, é o primeiro contato do aluno com a aula atual, né? Onde você coloca instruções, você dá faz uma primeira chamada da aula, né? Depois você tem o link avaliações, que é onde você associa os itens que você pretende avaliar, né? O aluno, no Teleduc, o aluno normalmente tem que associar o item à avaliação para ele aparecer aí. Você tem o link atividades, logo abaixo, que é onde normalmente você coloca a sequência de atividades, né? Durante o curso, de aulas. A sequência de aulas fica aí. Mais para frente a gente vai dar uma olhada. Material de apoio, onde a gente costuma colocar exatamente material de apoio, vídeos, textos, imagens, etc., que vão auxiliar o aluno durante as aulas, né? Seria material extra, por exemplo. Depois a gente tem aí enquetes, né? Que o Teleduc ele oferece esse sistema de enquetes, né? Você pode fazer perguntas para os alunos, né? Parada obrigatória, que costuma ser também um local onde você coloca instruções extra, né? A ideia é que durante o período da aula o aluno tem que passar ali para fazer alguma atividade extra, alguma demanda que surgiu durante o curso, durante a aula, né? Que vamos supor que a aula seja um período de uma semana para completar as tarefas. Então, no meio da semana eu pensei em uma nova atividade, né? Surgiu a demanda para uma nova atividade, eu coloco ele na parada obrigatória. Depois tem o mural, né? Que é um espaço, ele realmente é uma metáfora de um mural, né, onde os alunos podem postar, todo mundo do ambiente, todos os atores, participantes do ambiente podem colocar os trabalhos lá e fica exposto para todo mundo, né? O fórum de discussão, todo mundo já deve ter participado de um fórum de discussão, é o lugar para o debate, né? Então, a atividade de debate é aqui. O bate-papo, que seria um chat, atividades síncronas, né? Ele não tem vídeo, é realmente só o chat. Depois, eu não estou conseguindo ler, vem o correio, né? O Teleduc tem um sistema de correios interno, né? E você pode utilizar também, fazer atividades muito interessantes utilizando o correio. Ele pode servir para comunicação interna, simplesmente, ou ele pode ser envolvido em atividades, né? Com grupos. Então, no Teleduc você pode separar os participantes em grupos, né? E a partir daí fazer atividades também envolvendo grupos. Você pode configurar de modo que um grupo não veja o trabalho do outro, ou que veja o trabalho do outro. Depende da sua intenção com a atividade, né? O perfil, que é onde cada aluno coloca, cada ator participante aí do ambiente virtual fala um pouco sobre si e se apresenta, né? Coloca uma foto, etc. Fala dos gostos, próprio o que gosta, o que não gosta, etc. Né? O diário de bordo, que seria a metáfora para um diário, né? Então, é um espaço onde o participante pode fazer reflexões para si mesmo a respeito do processo de aprendizagem, né?
também pode ser envolvido, o recurso pode ser envolvido em atividades bem interessantes. E o portfólio, que é realmente a ideia de pastas, né? A ideia é que ali você coloque, armazene os seus trabalhos, né? Aí esse também, mais uma vez, você pode configurar de modo que o aluno compartilhe o portfólio com os outros participantes ou não, né? E aqui configurar, que na verdade só aparece para o administrador, e sair, tá? Por que eu estou explicando esses recursos Teleduc? Porque eles vão ser associados às atividades. Vocês vão ver que a gente vai falar de algumas atividades e eu vou citar. Ah, eu usei o e-mail, eu usei o correio, eu usei sei lá, o fórum, usei o mural, tá? Todos esses recursos, eles podem ser inseridos, pensados na hora de você desenhar uma atividade, tá bom? Bom, então, falar um pouco do curso, né? A gente chama de avaliação diagnóstica, né? Que é quando você levanta o perfil dos alunos para pensar como vai ser o desenho do seu curso, né? Então, eu vou falar para vocês o perfil dos participantes. No caso desse curso, né, de produção escrita, foram alunos do curso de letras, português e italiano predominantemente, né? Teve a participação de um ou outro aluno externo também. Esses alunos tinham um percurso de língua italiana de pelo menos 4 semestres, né? Então já é intermediário para avançado. Alguns ensinavam italiano na extensão, então já tinham prática de ensino, tá? Dinâmica do curso, alguns dados gerais aqui. O curso foi articulado em 15 aulas, tá? Tendo dentro dessas 15 aulas, 2 encontros presenciais. O regime foi semanal, tá? Quer dizer que as aulas eram postadas uma vez por semana e o aluno tinha esse período de uma semana para completar as atividades. A aula era publicada às sextas-feiras, tá? Tinha uma carga horária de 60 horas, porque era uma disciplina de graduação, e foi predominantemente assíncrono, tá? Que o professor e os alunos não estavam presentes ao mesmo tempo no ambiente. Aqui no caso desse chat, ele é síncrono, quer dizer que tanto eu que estou apresentando quanto vocês estamos presentes ao mesmo tempo aqui no ambiente. Continuando a dinâmica do curso, eu vou falar um pouco da frequência, tá? Que é uma curiosidade que às vezes quem administra ou ainda não administra um curso à distância, ele fica preocupado como que eu vou marcar a presença dos alunos, né? Então, a frequência era obrigatória, porque obviamente era uma disciplina da graduação, então é a frequência obrigatória. Como que eu marcava essa frequência? Pela participação nas atividades, pela entrega das tarefas na data prevista e pela frequência no ambiente, tá? Vamos ver como que isso ocorre na prática. Como que eu escolhi fazer isso? A partir de uma triangulação. Então, o que eu considerava? Como eu já disse, a entrega das atividades, o acesso ao ambiente e a participação nas atividades, tá? Para me ajudar a fazer isso, o Teleduc, ele tem alguns recursos, tá? Que realmente auxiliam aí. Vou mostrar para vocês. O primeiro deles chama relatório de acessos, tá? O segundo chama relatório de frequência. Vamos falar sobre eles aqui agora. Esse é o relatório de acessos. Vocês podem ver aí à direita
que está em amarelo, então eu posso, quando eu voltei aí para a tela do Teleduc, tá? Então, relatório de acessos aí, eu posso marcar lá os dados gerais ali, eu posso pedir para ele me dizer os últimos acessos, tá? Eu posso pedir para ele me dar os últimos acessos ou a quantidade de acessos, tá? Eu posso pedir lá alguns dados adicionais, por exemplo, local de trabalho, cidade ou estado do participante. Posso pedir para ele ordenar para mim nome, local de trabalho, cidade ou estado, tá? Vamos ver como que isso funciona aqui. Então, cliquei lá no relatório de acessos e pedi para exibir o relatório de acesso. Aí aparece esta página, tá? Esta tela. No caso, vocês estão vendo aí à direita que eu retirei o nome dos alunos, tá? Então, coloquei aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, mas o que aparece aqui, na verdade, é o nome dos alunos com a identificação. Então, por exemplo, o aluno 1, a gente pode ver lá que ele entrou 42 vezes no ambiente, tá? Enquanto o aluno 2 entrou ali uma vez. O aluno 3 entrou 94 vezes, tá? Então, esse é um recurso que me ajuda aí a marcar a frequência dos alunos. Vamos ver a outra tela. Bom, o outro recurso seria o relatório de frequência, tá? Então, ali, ó, essa é a tela do relatório de frequência do ponto de vista do administrador. Então, eu marco ali um período de busca. No caso, está 10/4/2012 a 25/4/2012. Mas aqui eu posso mudar esse período, o tanto que eu quiser. Posso pedir lá para exibir grupos, logo abaixo, né? Exibir grupos, alunos ou formadores, tá? Convidados e visitantes, que são todos os atores presentes aí no ambiente. Eu seleciono aí qual que eu quero exibir, né? E depois, logo abaixo aí, vocês estão vendo que eu posso selecionar também a ferramenta, né? Então, pode ser a entrada no ambiente, pode ser a estrutura do ambiente, a dinâmica do curso, a agenda, avaliações, né? Que são, como a gente já viu, são os recursos. Então marquei ali e pedi para mostrar o relatório de frequência. Aí ele vai me dar essa tela, né? Então, nessa tela aí, vocês podem ver o seguinte. O aluno 1, mais uma vez aqui, eu tirei os nomes reais dos alunos, coloquei aluno 1, aluno 2, aluno 3, mas aqui vem os nomes dos alunos com a identificação correta, tá? Então, por exemplo, o aluno 1, ele, aqui no calendário de abril de 2009, ele entrou 2 vezes no dia 16 de abril, né? Ele entrou no dia 15, ele entrou uma vez, no dia 16 ele entrou 2 vezes, no dia 29 uma vez, desculpa, no dia 22 uma vez, no dia 23 3 vezes, no dia 24 3 vezes, né? Já aí o aluno 7, dê uma olhada aí no aluno 7, ele entrou muito mais, né? Ele teve uma frequência muito maior. Ele entrou, se eu estou enxergando bem aqui, 5 vezes, né? Deixa eu conferir aqui. 4 vezes, ele entrou 4 vezes no dia 10 de abril, no dia 11, 2, no dia 12 de abril, 2 vezes, no dia 14, 5 vezes, né? No dia 23, 2 vezes, etc. Então, dando uma olhada geral aí, ele entrou praticamente todos os dias, né? Então, foi um aluno bem frequente. Já o aluno 1 não foi tão frequente, né? Essa informação por si só pode, às vezes, não quer dizer nada. Às vezes o aluno consegue entrar. O ideal é que ele entre realmente todos os dias. Mas tem aluno que consegue entrar aí poucas vezes por semana e consegue ter um rendimento bom. Então, por isso que tem que ter a triangulação, tá? Esse recurso aqui é só uma ajuda, tá bom?
Continuando aqui. Então, eu mostrei aí a triangulação, né? Então, os dois recursos que podem me ajudar nessa triangulação, né? Sempre observando também o conteúdo, o que esse aluno está escrevendo, tá? Não basta olhar ali só aquela tabela ali e tirar conclusões precipitadas. Tem que observar o que o aluno está fazendo também. Bom, aqui tem mais uma tela do curso. A avaliação, aqui já é a avaliação formal do curso. Ela consistiu em 2 encontros presenciais, valendo 40 pontos no total, seria 20 mais 20. Um seminário virtual, valendo 30 pontos e 30 pontos de participação. Tá? A participação no curso. Bom, eu vou falar. A gente teve 23 matrículas. Tá? Dessas 23 matrículas, 16 alunos iniciaram o curso. Então já teve uma pequena desistência aí. 13 alunos concluíram o curso. Tá? Bom, o que eu acho disso? Eu acho que é um nível de desistência baixíssimo. Tá? Para considerar um curso que foi quase 100% à distância. E a gente sabe que curso à distância, a desistência é muito grande. Então, eu concluo que foi baixíssimo. Se foram 23 matriculados, 16 iniciaram e 13 concluíram, né? Para mim, é um nível de desistência baixíssimo. Ou seja, 7 alunos não apareceram no curso, tá? Que é a diferença entre os matriculados e os que iniciaram o curso. 3 alunos desistiram durante o curso, tá? Muito pouca desistência, do meu ponto de vista. Eu não vou. Isso para mim, é uma questão que poderia ser pesquisada, né? Por que esses alunos, por que a desistência foi baixa? A gente pode ter aí várias hipóteses, né? A gente pode aí pensar se o curso, se essa motivação veio do curso, se foi motivação interna, se foi motivações externas também que vêm da esfera administrativa. Pode ser que esse grupo aí, a maioria dos alunos tinham que ter essa carga horária para formar, né, já que eram alunos de estágio avançado. Então eu não consigo dizer por que a desistência foi baixa, tá? Mas é uma questão interessante de pesquisa para pensar futuramente, né, como trabalhar com essa questão da desistência na educação à distância, né? Ver o que influencia ou não influencia nessa desistência, né? Para tentar resolver isso futuramente. Então, aqui uma tela mais visual. Então, foram 13 aulas à distância, assíncronas, com encontros semanais, 2 encontros presenciais e um seminário virtual, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Aí eu vou começar a falar agora do programa do curso, tá? No caso, fui eu que estabeleci esse programa. Eu coloquei ali o título, vocês estão vendo aí que então na coluna do título tem os títulos das aulas, né? Que eu chamei de Lezione 1, Lezione 2, Lezione 3. E à direita tem a coluna com a área nuclear de objetivo, tá? Então, por exemplo, de vermelho ali ou de rosa, não sei como vocês estão vendo, que eu coloquei ali habilidade ou competência focalizada, tá? Ou seria a habilidade nuclear, central. Não quer dizer que é a única, mas era o foco. Então, nas primeiras 2 lições, o foco era o desenvolvimento das competências relacionadas à EAD virtual, tá? Ou seja, pensando nesse aluno que vai participar de um curso à distância. Não só nesse processo, na experiência nessa disciplina, mas futuramente, durante a vida toda.
Então, foram atividades que pensadas nesse sentido, né? Desenvolver o letramento digital aí. Conhecer o ambiente, conhecer os recursos do ambiente, saber como que é a dinâmica do curso, como que é fazer um curso à distância, né? Quais estratégias de ensino, de aprendizagem virtual esses alunos podem lançar a mão durante o curso, etc. Depois, da aula 3 à aula 5, nós falamos sobre o processo de escrita, tá? Porque é um curso de produção escrita. No fim das contas, a proposta, o foco é produção escrita, mas na verdade é um curso de habilidades integradas, porque integra produção escrita, compreensão escrita, porque os alunos têm que ler em italiano o tempo todo, e compreensão oral, porque na medida em que estão envolvidos também vídeos, né, músicas, então a gente pode até configurar como habilidades integradas, tá? Então nessa fase aí, nessas aulas que estão aí relacionadas ao processo de escrita, foi trabalhado exatamente isso, a tomada de consciência sobre o que é o ato de escrita, né? E sempre partindo da experiência de cada aluno, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, primeiro, a gente traz a experiência de escrita do próprio aluno, como que é o processo de escrita desse aluno, né? Como que é o meu processo de escrita? Primeiro eu levanto ideias, depois eu faço o texto, depois eu reviso. Aí eu peço um colega para revisar, eu espero um tempo, leio de novo, né? Então cada um, a partir do processo de escrita de cada um, né? A gente trouxe também leituras externas para contrapor, tá? Esse processo de escrita. Depois, em verde, foram as aulas em que foram trabalhados gêneros textuais, né? Ou seja, a escrita foi trabalhada considerando a ideia de gêneros textuais. Então foi aí a lezione 6, 7, 8, 9 e 10. Né? As lições 6, 7, 8, 10 e 13. Foi trabalhado gêneros textuais. Na lição 9, que está aí de vermelho, foi uma proposta de escrita criativa. Tá? Foi bem livre. Livre dentro de... quer dizer, eu vou mostrar para vocês. E de lilás aí, eu separei aí 2 aulas para desenvolvimento de competências que eu chamei de acadêmicas ou profissionais. Que associa, então, foi a produção escrita, né, as habilidades integradas, no caso, associado ao desenvolvimento das competências acadêmicas. Isso tem a ver com o que eu tinha falado anteriormente, que era a participação no seminário virtual. Tá? As 2 coisas foram essas. Primeira coisa, participação no seminário virtual. Então, na aula 11, vocês podem ler aí Seminário Virtuale. E o trabalho com currículo vitae. Na aula 11, na Faculdade de Letras, existe um seminário virtual que acontece a cada um semestre. Tá? E o que eu fiz? Eu propus que os alunos participassem desse seminário, que é feito através de salas de chat, escrevendo em italiano. Tá? Então, ao mesmo tempo que era uma oportunidade de escrita real e significativa na língua estrangeira, você tinha uma oportunidade também de o aluno refletir sobre o seu papel enquanto acadêmico e, e também, além de sair com a nota na disciplina, ele sairia com um certificado a mais para o próprio currículo. Ou seja, é a ideia de fazer com que esse aluno participe da comunidade acadêmica, né? E a lição 12, nós trabalhamos currículos vitae. O que a gente fez? A gente contrapôs o currículo Lattes e o Europass, que é o modelo europeu de currículo. Então a produção escrita foi a partir disso. Reflexões sobre as diferenças entre um e o outro currículo. Então, por exemplo, o currículo Europass, ele
ele valoriza hobbies, ele valoriza trabalhos voluntários, né, e trabalhos artísticos. O Lattes, ele já não se preocupa com isso. Então, a partir daí, a gente pode até avaliar um pouco, refletir sobre os valores, né, de um, que estão por trás de um e de outro currículo. O que realmente é importante para um profissional, né, se é importante ele ter um hobby ou não é, se ele mostrar aqui no currículo que ele tem um hobby, que ele já fez trabalho voluntário, né, ou não, será que isso é importante ou não, e, e pedir para que eles escrevessem o próprio currículo também. Né? E já é que se eles estavam no final de curso, eles já iam precisar disso, talvez se quisessem fazer uma pós-graduação, já ia ser obrigatório, então já estava na hora de trabalhar isso. E o Europass foi escrito em italiano, obviamente. Tá? Vamos passar para frente aqui. Eu dei só um geral sobre o programa. Então aqui a gente já tem um mapa mais detalhado explicando aí as atividades, né? Então a gente tem o título, o objetivo de cada aula e as tarefas e recursos envolvidos, tá? E, de novo, à direita, as habilidades e competências focalizadas. Eu vou chamar a atenção aí, eu destaquei em azul toda a sequência de atividades que está relacionada ao processo de escrita, tá? Eu enquanto escritor, né? Então, vocês podem ver aí que, apesar de eu ter feito uma divisão abrupta aí na coluna habilidades e competências, separando por cor, na verdade, a passagem do assunto não é tão abrupto assim. A gente pode ver ali na lição 2, que a gente falou sobre a netiqueta, né, que já começa a ter uma atividade sobre o processo de escrita. Tá? E aí, na lição 3 e 4, todas as atividades sobre o processo de escrita. Eu vou mudar a tela aqui. Na lição 5, ainda processo de escrita, é o que está em azul. E na lição 6, de novo, não acaba abruptamente. Na lição 6, a gente tem aí ainda atividades sobre processo de escrita. São atividades de conclusão, né? Mas já começa a misturar, a trabalhar com gênero também, passando para outra etapa, tá? Eu vou falar detalhadamente dessas atividades de produção escrita. E a sequência, né, só para mostrar para vocês. Bom, eu vou trazer aqui agora, vou falar mais detalhadamente de cada atividade dessa sequência de atividades de produção escrita, tá? Então, ela começou da seguinte maneira. Isso que eu vou falar aqui durou mais ou menos umas 3 semanas, tá? Toda essa sequência que eu estou falando aqui, ela está resumida, mas num período real ela demorou umas 3 ou 4 semanas para ocorrer, tá? Considerando que cada lição ali do programa tinha um espaço de uma semana de uma para outra. Bom, então começamos com a escrita de um texto sobre o processo pessoal de escrita que deveria ser colocado no portfólio. Então, à direita aí, então esse texto que está à direita aí é a produção de um aluno, tá? Que eu reproduzi aqui. O José é um nome fictício, então ele fala, seria a primeira produção esperada para o aluno aí, que seria essa atividade 1. Então ele fala aí, ó, normalmente para produzir meus textos, realizo uma operação mental de organização do conteúdo que eu espero inserir no meu texto. E vai falando como que é, vai trazendo para a consciência dele como que é o processo de escrita dele, tá? Essa foi a primeira atividade. A segunda, dando sequência, seria a leitura sobre o processo de escrita. Aí a gente já traz aqui a opinião de terceiros sobre o processo de escrita. Aí a gente leu esse texto que está embaixo, que é Sulla composizione de um texto autônomo. Então o Dani Kelly aqui,
ele vai discutir exatamente isso, como que ele acha que deve ser o processo de escrita. Então aí ele coloca, então primeiro tem que ter um planejamento, depois lastesura, que seria a escrita do texto mesmo, e a revisão, tá? Bom, depois a atividade seguinte seria a leitura do texto sobre o processo de escrita de um colega, tá? Então cada participante deveria ler como é o processo de escrita do colega a partir da leitura daquele primeiro texto ali, tá? Em seguida, a atividade número 4, a gente já começa a focalizar na questão da revisão, né? Então, dentro daquele processo ali, do processo de cada um de escrita, que geralmente envolveu mesmo a questão da revisão, né? Que é uma etapa importante na produção de um texto. Então, a gente começa a focalizar nesse processo de revisão. Então, qual que é a proposta da atividade? Elaborar um esquema em pares, aí eu já separei o grupo em pares, né? Indicando os critérios considerados importantes pela dupla para a revisão de um texto, tá? E esse tinha que ser postado no mural, tá? Só um momento. Bom, e tá aí um exemplo, então, um nome fictício, né, de produção. Então, para essa dupla aqui, então, por exemplo, para cada parágrafo, separadamente, certificar que o texto esteja claro, sem ambiguidades, coerente com o objetivo que se propõe, né, que se quer, que se deseja atingir e consistente com o público que vai ler. Tá? Então, esse é só mostrando como exemplo, um dos critérios que essa dupla aí considerou importante na hora da revisão. Tá? Então, vocês percebem que as atividades sempre partem da experiência do próprio aluno e do raciocínio do próprio aluno, para depois envolver troca entre eles e envolver leitura de textos de terceiros, tá? Que são importantes, com certeza. Bom, depois, dando sequência, a atividade 5 seria um debate sobre a questão da revisão no fórum, tá? Aí já começa todo mundo discutir com todo mundo sobre a questão da revisão. No caso, o fórum, ele era motivado porque ele tinha, eu não trouxe aqui, mas ele tem questões motivadoras, tá? Que de acordo com a demanda que foi se estabelecendo durante as atividades precedentes, eu selecionei perguntas motivadoras. Aí, a partir disso, o fórum ocorreu. Depois, dando sequência à atividade 6, a proposta era revisar o texto do próprio perfil com auxílio dos critérios de revisão estabelecidos com o par. Então, vocês lembram que no ambiente virtual, praticamente todos os ambientes virtuais, seja o Moodle ou o Teleduc, você tem aquele recurso em que você coloca o seu perfil. Nessa disciplina, foi pedido que eles fizessem em italiano. Então, agora, a proposta é retomar esse próprio texto e fazer uma revisão desse texto a partir dos critérios que a própria dupla estabeleceu como critérios importantes de revisão. Tá? Depois, a sequência 7, dando sequência, né? A atividade 7 seria rever o texto do colega sobre o seu próprio processo de escrita. Então, agora, eu revisei o meu perfil, agora eu vou revisar o texto que o meu colega escreveu sobre o processo de escrita dele. E a atividade 8 seria uma proposta de reler as propostas de critérios de revisão dos demais colegas, tá? Então, agora eu leio as propostas de todos os participantes e, por meio de uma enquete, foi pedido que fosse votado qual poderia ser considerado os critérios mais abrangentes, mais interessantes, tá? Então, quer dizer, foi uma oportunidade de todo mundo ler a opinião dos demais colegas. Passar. Bom, sai um pouco do... Encerrei agora essa questão do programa, né? Falar um pouco do material de apoio aqui do curso.
Durante o curso, trabalhamos com dois recursos externos. Seria o corretor automático chamado Translated e o conjugador de verbos chamado Verbi Italiani. Tá? Então, aproveitando aí a internet, né, como fonte de recursos, podem ser utilizados também no curso. Então, o primeiro é o Translated, que é esse corretor automático aí. Ele, você coloca o texto aqui nesse quadro interno aí e escolhe a língua que você deseja que seja feita a correção ortográfica, né? Bom, é claro que aqui a gente pensou, né, durante o curso, como trabalhar com esses recursos automatizados, né? A ideia geral é que você use, tendo consciência que você está usando esse recurso, né? Então, quer dizer, não acreditar cegamente nessa correção, né? Você trabalhar junto com esse recurso automático, mas tendo sempre um olhar crítico, né? É um recurso que pode te ajudar enquanto escritor, né? Enquanto você faz a sua produção escrita, ele te ajuda, mas você tem que ter consciência também do seu texto. E depois esse conjugador de verbos também, né, que foi uma ferramenta muito utilizada pelos alunos, tá? Então surgiu aquela dúvida de como conjugar o verbo, vai lá e olha mesmo, né? Bom, aqui a gente tem mais ou menos eu trago aqui a tela atividades, tá? Então aqui a gente pode ver como as lições apareciam para os alunos. Então aparecia aí a lição 1, né, na data só naquela semana. Depois na semana 2 já aparecia a lição 2, lição 3 e elas iam ficando aí postadas até o final do curso, né? De modo que no final do curso você tinha todas elas. Bom, eu vou falar um pouco então da lição 9, que seria a escrita criativa, tá? Qual que foi a proposta da lição? Escrever coletivamente uma narrativa em forma de prosa, tá? O início da história é fornecida pelo professor. Eu forneci o início da história. Vocês vão ver mais para frente. A história tem que ter desenvolvimento e conclusão, tá? A turma é dividida em grupos. Cada parte deve ter no mínimo 150 palavras. Cada um deve utilizar de forma correta pelo menos uma expressão idiomática da lista fornecida, que eu vou mostrar para vocês. A ordem de escrita do texto é estipulada pelo professor. Então, fui eu que falei, olha, o aluno X escreve a sequência número 1. O aluno Y escreve a sequência número 2, daquele grupo. A versão final deverá ser postada no portfólio do grupo. Tá? Portfólio, vocês lembram que é aquele recurso que eu falei anteriormente. Então, aqui, alguns modos. No caso, eu forneci essas expressões, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, far venire la barba a qualcuno. Seria annoiare qualcuno. Aí, logo abaixo tem um contexto, né? Depois, senza battere ciglio. Ou seja, com imperturbabilità. L'imputato ha risposto alle domande del giudice senza battere ciglio. Tá? Então, aqui tem sugestões de modi di dire, espressioni idiomatiche, que esses alunos tinham que incluir no texto. Então, aqui, outra tela com a sequência dos modi di dire, né? E vamos ver o que saiu disso aí. Então, essa introdução aqui, La traduzione di greco, que é o título dessa proposta de produção escrita, aqui eu estou mostrando a introdução que eu forneci, tá? Então, resumindo, eu não vou ler tudo, mas
Resumindo, é a história de uma professora que ela teria um neném daí a alguns meses, e para não ter, mas tinha o objetivo de completar o curso inteiro com os alunos. Então ela acumulou, ela fez os alunos trabalharem muito mais, deu as atividades uma em cima da outra, porque se ela tivesse que sair, ela poderia sair tranquila porque tinha completado o programa, né? Então os alunos ficaram malucos, etc. Então, a partir disso, por exemplo, a aluna Ana Maria, aí, ela deu sequência. Então, vocês podem ver aí que ela teve que usar a criatividade dela, foi escrita criativa, e utilizando aí, ó, ela utilizou, ó, senza battere ciglio, senza capire un cavolo, indovina la grillo, né? Ela usou perso il ben dell'intelletto, né? Então ela cumpriu as regras direitinho. Ela deu a sequência que teve, foi uma sequência que tinha coerência, tinha coesão, né? Bem escrita. Ela se preocupou em corrigir aí a questão da ortografia e utilizou as expressões. Aí a Soraya aí, que é um nome fictício, ela também deu sequência nas atividades, né? Todos esses alunos participantes do mesmo grupo. Então ela usou lá, ó, as expressões, né? Vou aqui, ó, perderá il ben dell'intelletto, né? O Regis aqui, aí deu a sequência na mesma história. Também usou lá de Lilás ali, a gente pode ver que ele usou as expressões idiomáticas, né? E finalmente a Marcela concluiu o texto, né? Ela não usou expressão nenhuma, deve ter esquecido, mas tudo bem, né? Então, quer dizer, de uma forma geral, a atividade funcionou, né? E foi bem criativo, é bem engraçado ler aqui as soluções de escrita que esses alunos propuseram aqui. Bom, a lição 13, que seria já, se vocês se lembram, é aquela parte verde em que eu inseri o trabalho com gêneros textuais. No caso, o gênero explorado aqui foi a crônica, né? Então vamos ver a proposta aqui como que foi. Bom, ler uma seleção de crônicas em italiano, tá? De jornais que tinham na internet. Eu selecionei as crônicas e passei para os alunos. Ler um texto sobre a escrita jornalística, aí um texto mais teórico, que fala sobre a escrita jornalística, incluindo a crônica, que seria como se escreve um articolo di giornale. Tem um errinho aí, mas ele corrige sozinho, né? Em seguida, refletir e debater sobre o texto lido e sobre o gênero crônicas no fórum. No caso, no fórum do Teleduc. Assistir a 2 vídeos indicados pelo professor, que eu vou mostrar para vocês. Tá? E a partir desses vídeos, escrever uma crônica sobre um dos incidentes apresentados nos vídeos. Tá? Vou mostrar agora. O que eu vou fazer eu vou mudar aqui eu vou compartilhar, vou sair da apresentação de slides e vou compartilhar a tela do meu computador, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa aí, vai voltar logo, fiquem tranquilos.
Vocês estão vendo... Bom, queria saber o que vocês estão vendo aí. Tá, qual... legal, vocês estão vendo a da bike? É isso? É o vídeo da bike? Bom, eu vou... É o vídeo Bike Car, não é? Vou compartilhar de novo. Ver se aparece aí, tá? Parar e começar de novo. Estão vendo aí? Tá, eu vou passar o vídeo aqui. Se alguém não estiver vendo, me fala. Tá? Todo mundo viu aí? Que foi o incidente com a bicicleta? Todo mundo viu? Vou passar o outro vídeo aqui então. É o incidente aéreo, tá? Bom, todo mundo viu esse também? Legal. Eu vou compartilhar a apresentação de novo aqui. Então, o segundo vídeo, claro que é um vídeo falso, né? Uma montagem
mas vocês viram que incidentes, né, e saíram crônicas muito engraçadas, né, muito interessantes. Aí os alunos consideraram realmente a estrutura do gênero, né, quer dizer, onde o fato ocorreu, quando, como que foi. Mas o segundo vídeo, realmente ele abre a possibilidade aí de colocar, de escrever crônicas também que puxam para o humor, né? E eu aceitei isso com tranquilidade. Estou passando aqui a apresentação de novo, tá? Chegar onde eu tinha parado. Um problema aqui. Então, foram esses vídeos, né? A partir dos quais os alunos fizeram a crônica. Vocês estão vendo aí a tela dos vídeos, pessoal? Dani não está vendo, né? E agora, você está vendo? Não, o vídeo não. O PPS, você está vendo? Ah, legal. Então, já vou partir para as conclusões. A partir disso que eu falei, tá? Do meu ponto de vista, o curso ofereceu oportunidades de trabalhar com habilidades integradas, leitura, compreensão oral e escrita, compreensão oral e compreensão escrita, né? Utilização da escrita considerando-se contextos reais de escrita, tá? E 2, objetivos reais de escrita. É claro que aqui eu estou me comprometendo com questões teóricas que eu não expus neste trabalho, porque não foi meu foco, né? Que a gente está falando exatamente de oferecer para o aluno condições de ele produzir, ter experiência de produção escrita mais próximo possível do real, em situações comunicativas, ou seja, escrever com um contexto real, né? E com objetivo real de escrita. E como que isso se deu no curso, entre outros contextos? Pelas propostas das atividades, ou seja, na hora que ele escreveu uma crônica, né, ele tinha um objetivo ali. E tinha um contexto real, né? Na interação no ambiente virtual, ou seja, todo o curso tinha que ser escrito em italiano. Então, na hora de escrever uma mensagem para o colega no correio, tinha que ser em italiano. Na hora de fazer uma pergunta, de interagir no fórum, tinha que ser em italiano. Então, ali você tem produção escrita em alguns contextos, né, que são a produção escrita com objetivos reais, né, e contextos reais.
Então, se eu entrei no fórum para perguntar para o professor, para tirar uma dúvida, eu fiz em italiano. Então, eu escrevi com uma dúvida, um objetivo real, que é esclarecer uma dúvida sobre o curso, né? Um contexto real em que eu faria isso, que seria o fórum. E participação no seminário virtual, tá? Ou seja, os alunos prepararam seminários de verdade para participar de um evento também real, na língua-alvo, no caso italiano, tá? Então foi esse o caso. Contextos reais de escrita e objetivos reais de escrita. Inserção em práticas colaborativas e socioconstrutivistas, tá? Também não abordei teoricamente esse assunto, mas o curso, todas as atividades tinham essa meta de fazer com que os alunos, vocês perceberam na descrição das atividades, criar esses momentos de interação, de colaboração, né? Construção em conjunto de conhecimento, ainda desenvolver competências ou habilidades ligadas às seguintes áreas: EAD virtual, né? O aluno como o aprendiz virtual, né? Utilização de novas tecnologias, seria o letramento digital. Por exemplo, edição de vídeos, utilização de ambiente virtual de aprendizagem, edição de textos, etc. Sobre o processo de escrita, leitura, produção e leitura de gêneros textuais diversos, né? Saber características de gêneros textuais diversos, tanto do ponto de vista da leitura quanto da escrita, enquanto leitor, enquanto escritor-leitor, e praxis acadêmica. Aí o aluno se colocando como acadêmico, né, e envolvendo a produção escrita nessa praxis. E o curso apresentou um índice de desistência muito baixo, do meu ponto de vista, e o curso apresentou um design centrado no aluno. Tá? Também não trouxe, é uma questão teórica pressuposta aqui também, essa intenção de fazer cursos à distância centrados no aluno. Tá? E a partir daí utilizar estratégias para que isso ocorra. Ao invés de ser um curso centrado no assunto, por exemplo, ou no professor, tá? Bom, então é isso, gente. Encerro aqui a apresentação e agradeço, obrigado pela atenção. E eu não sei como vocês estão fazendo. Será que vocês fazem perguntas agora? Obrigado. Pois não. Obrigado. Suporte, obrigado pelo parabéns. Então, a Veridiana está perguntando se eu poderia falar um pouco mais a respeito da dinâmica do seminário virtual, né? Então, na Faculdade de Letras da UFMG, existe um grupo que promove um seminário semestral virtual. É um seminário sobre novas tecnologias e ensino de línguas. Então, já é uma atividade da faculdade. A minha proposta foi convidar esses alunos a participar desse seminário, né? Considerando que o seminário é feito em chats, então esses alunos teriam que escrever em italiano, pensando em um contexto real de escrita,
com esse objetivo real de escrita também, e, além de tudo, tendo essa possibilidade de participar desse seminário, né, e pensando no próprio aluno enquanto acadêmico, né? Então ele teria lá o certificado de verdade, né? O, a apresentação dele fica na internet para todo mundo ver, então é por aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Veridiane. Tá joia. Nos falamos em breve. Ciao, ci vediamo. Grazie tante, grazie mille. Ciao, ciao.